caiu a internet aqui em casa. Que alegria. Todos aí, né? Eu vou pedir então para o Renato, para o Ricardo, para nos colocar no ar. Alguma dúvida, alguma coisa? Vou colocar isso mais para cá. Tudo bem? Boa tarde a todos aí. Tá todo mundo... Então tá, pessoal. Vamos para o ar. Alô? Eu só quero a confirmação do Ricardo se no ar. Tá aí o deputado. Então, Ricardo, coloca só a minha imagem inicialmente, tá? Por favor. Aí depois a gente fica trocando quando eu solicitar, por favor. Tá, isso aí. Tá? Então, já está disponível no site. Sim, estamos ao vivo, doutor Luciano. Tá, muito obrigado. Muito bem, boa noite a todos. O meu nome é Luciano Melo e eu falo em nome do Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre. As nossas boas-vindas a todos que nos assistem, e essa é a primeira iniciativa de transmissão ao vivo gerada pelo nosso hospital. Acho que dá para perceber como esse início já foi um pouquinho conturbado. Essa atividade ela foi motivada em função do que vem acontecendo, esse tempo de pandemia, e em função disso também o centro da discussão é justamente as decorrências da pandemia. O encontro, também um encontro que foi estimulado pelo incentivo de um dos nossos deputados da bancada gaúcha no Congresso Federal, que é um apoiador recorrente do nosso hospital, que havia nos convidado para um evento semelhante e que hoje nos honra com a presença também e participação nesse encontro. Falando um pouco do hospital, o Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre vai chegar em 2021 aos 65 anos de idade. É a maior estrutura dedicada exclusivamente à saúde visual do Rio Grande do Sul e presta importantes e volumosos serviços para o Sistema Único de Saúde, bem como para pacientes privados. E isso abrange praticamente toda a extensão da oftalmologia. Além disso, faz 30 anos que o hospital forma médicos especialistas em oftalmologia e também nas suas subespecialidades. O hospital é uma instituição filantrópica, ele é obra da Congregação das Irmãs Filhas do Sagrado Coração de Jesus. Hoje nós certamente teríamos a participação da irmã Rose Policeno, que é a gestora do hospital, e que se encontra nesse período em retiro e infelizmente não vai poder compartilhar a sua presença conosco. Certamente fica a lembrança e o apoio das irmãs a essa atividade. Eu havia mencionado anteriormente e nos acompanha hoje o deputado federal Carlos Gomes, a quem eu gostaria então de passar a palavra para as considerações iniciais sobre esse encontro. O Ricardo poderia passar então ao deputado. Perfeito. Boa noite, doutor Luciano Melo, boa noite a todos os debatedores e palestrantes desta reunião, desta live, né? E quero primeiro parabenizar a ti e a todos os que aceitaram estar hoje nesta live falando de um tema tão importante. De fato, nós tínhamos até sugerido esta reunião, que o Banco de Olhos se manifestasse, como nós tivemos outras lives com o Hospital de Câncer
para falar como estava o tratamento dos pacientes naquele período, e também nos ocorreu de fazer o mesmo com o banco de olhos e com os pacientes que fazem o tratamento oftalmológico. E, graças a Deus, nós estamos aqui porque a pandemia ainda não conseguimos vencê-la totalmente, ela ainda está em curso, porém, tem outras patologias, outros tratamentos que precisam ser dado atenção, até para não ter um agravamento, né? Então, eu quero parabenizar e tenho certeza que todo o conteúdo trazido a esta live será para esclarecimento da população e, às vezes, um esclarecimento é tão importante quanto um próprio remédio, porque esclarecendo alguns temas, alguns pontos, as pessoas elas passam a ficar mais antenadas e até buscam o tratamento que poderia ou não estar sendo interrompido, encerrado, ainda por resquício e trauma que a pandemia deixou em muitas mentes e corações. Então, quero parabenizar, dizer da alegria estar aqui com tantos especialistas na área. Eu sempre digo, de oftalmologista, só entendo do óculos que eu uso quando vou fazer consultas. Mas é importante levar as informações que os senhores e as senhoras trarão durante esta reunião. Muito obrigado. Volta para mim, por favor, Ricardo. Eu agradeço as palavras do deputado. Mais uma vez, o deputado demonstra a clareza de pensamento, a linearidade do entendimento das necessidades de saúde da população. Ele já havia demonstrado isso em conversas anteriores, o que, de fato, muito nos gratifica poder contar com parlamentares com essa percepção e essa condução da visão da saúde. Quanto ao evento, a ideia é apresentar o cenário de consequências determinadas pela pandemia sobre a saúde visual aqui no nosso meio, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E a intenção é de ser ilustrativo, não é um evento científico, mas, como o próprio deputado colocou, a ideia é chamar a atenção do público para os riscos a que a população se expôs e o esforço do próprio Banco de Olhos em manter a oferta dos seus serviços a despeito de um contingente muito grande de dificuldades que se impuseram. Estão conosco, e aí eu pediria ao Ricardo que apresentasse na tela, à medida que eu fosse falando, o Dr. Ricardo Merschbecher, que é o coordenador da área de ensino do hospital. Por favor, na tela. Dr. Ricardo. Acho que nós não conseguimos fazer a transferência. Eu estou aqui, mas eu não estou... Não está visualizado, né? Muito bem. O Ricardo está presente? Sim. Isso. Muito bem. Só qualquer coisa, eu posso falar, independente... Tranquilo. Era só para apresentá-lo, ok? Uhum. A doutora Tiziana Granzotto, que é preceptora do pós-graduação em glaucoma do hospital, o doutor Ricardo Freda, que é o preceptor do pós-graduação em retina, a doutora Samara Marafon, que é oftalmologista da emergência do hospital, o doutor Fausto Stangler, que é o diretor técnico do hospital, e eu retorno, então, ao doutor Ricardo Merschbecher, que é o coordenador da área de ensino do hospital, agora sim, todos visualizados e presentes nesse encontro. E cabe a mim introduzir o assunto. E, de fato, nesse contexto quase caótico da pandemia, eu vou terminar falando sobre medo e sobre coragem.
O medo é aquele bem conhecido medo do desconhecido. Medo de uma doença grave causada por um vírus novo, para o qual não existe imunidade alguma e nem tratamento. Esse medo que inibiu análises mais tempestivas do comportamento epidêmico, esse medo que, em meio a descaso e negligência, como na Itália, virou pânico, e esse pânico que correu o mundo. Apesar de todo sabido sobre prevenção do contágio, apesar de sabida qual era a população de risco, pouco estabelecido método de lockdown populacional foi instituído por vários governos em todo o mundo. Não nos cabe discutir a opção, mas sim o que dela resultou. Na área da saúde, resultou em restrições significativas ao acesso, seja pela falta da oferta de serviços, seja pela falta de meios de locomoção, seja simplesmente pelo medo do desconhecido. Já existem vários estudos que questionam a composição da mortalidade excessiva. Esse é um termo técnico. O que é a mortalidade excessiva? É a diferença de mortalidade, da quantidade de pessoas mortas numa população, quando se compara um período com a média dos períodos anteriores. Então, por exemplo, se a gente comparar março a agosto de 2020, esse período da Covid, com março a agosto, a média de março a agosto dos 5 anos anteriores. Então, a diferença, o aumento que houve de mortalidade é a chamada mortalidade excessiva. E justamente essa composição traz evidências de que, em boa parte, a mortalidade excessiva não foi devida à Covid, à doença Covid-19. Essas análises podem ser resumidas, mesmo que grosseiramente, numa expressão: o medo também mata, o medo matou e o medo está matando. Como alguns exemplos, nos cabe mencionar, na Europa, principalmente naqueles países em que tiveram um pico inicial de disseminação da pandemia, o excesso de mortalidade chegou a ficar acima de 60%. Países que tiveram um pico muito agudo, como, por exemplo, a Bélgica. No Reino Unido, estudos de autópsias feitos por Pell e colaboradores mostraram que cerca de 30% dos óbitos não causados pela Covid-19 podem ter sido causados por falta de acesso adequado a serviços de saúde. Que tipo de problemas? Infartos do miocárdio, complicações agudas do diabetes, como cetoacidose, e situações agudas graves. Mas também uma participação de 30% na taxa de suicídios a maior, suicídios, então, na mortalidade excessiva. O Escritório Nacional de Estatísticas do Reino Unido estima em mais de 16 mil mortes adicionais decorrentes de consequências não Covid-19 da pandemia. E nos Estados Unidos, estimativas de mortalidade excessiva por consequências indiretas da pandemia chega a passar de 20%, seguramente mais de 30 mil mortes. Isso de estudos do grupo de Wolff e colaboradores. Nesse último dia 12, segunda-feira, esse grupo publicou no jornal da Associação Médica Americana, JAMA Network, uma análise de março a julho, na qual é estimado que 1/3 da mortalidade excessiva foi produzida indiretamente pela pandemia. Resumindo, então, parece que a cada 3 mortes que a pandemia acrescentou à mortalidade anteriormente prevista, uma se deveu a consequências indiretas, que é sobre o que nós estamos falando. E isso são dados referentes à mortalidade. Se sobre a mortalidade houve tamanho impacto de acesso, quando a gente transporta isso para o nosso contexto, que é o contexto da saúde visual, das doenças graves dos olhos, que podem conduzir à cegueira, vocês podem imaginar, então, o alcance que isso pode ter representado e estar representando ainda. Medo e isolamento excessivo certamente tem boa parte nisso. Tem uma imagem que é muito marcante de um jornal da Índia, né, o Times da Índia, que fez uma análise, uma reportagem sobre 900 mortes excessivas.
E essas 900 mortes, eles sintetizam nas migrações internas que houve em função do impacto econômico. E elas vão desde acidentes de trem, quem conhece alguma coisa de Índia sabe que lá a circulação no interior é baseada em trens e as condições são muito precárias, né? Deficiências de acesso, enfim, o que se percebe é que regiões pouco assistidas tiveram consequências muito duras dessas dificuldades, não diretamente pela doença Covid-19. A gente falou de mortes, então, mas e a visão? Como é que fica a visão? A visão, que é o foco da missão assistencial das Irmãs Filhas do Sagrado Coração de Jesus e que é exercida através do Hospital Banco de Olhos, como é que ela ficou no nosso meio? A gente não tem dados, mas pode-se estimar que muitos deixaram de se tratar ou não conseguiram acessar os locais de atendimento. E isso certamente significou perda visual relevante. Foram muitos, muitos, e são olhos perdidos e muito para o medo. E, por fim, eu vou falar de coragem. A coragem que o Banco de Olhos teve desde o início, sustentado em bases técnicas no enfrentamento da pandemia, jamais interrompendo o seu atendimento. E aqui eu homenageio os médicos que, enfim, enfrentaram isso, apesar do medo. No final, eu vou fazer uma consideração a respeito disso, e que garantiram essa oferta de serviços. O hospital não parou em nenhum momento, né? Eu aproveito para destacar a atuação muito, muito significativa da doutora Tiziana, que depois vai comentar sobre glaucoma, naquele momento, diretora técnica do hospital. E foi essa coragem de manter o hospital aberto, quando muitos diziam que a oftalmologia era eletiva e podia fechar. Foi essa coragem que também nos faz hoje enfrentar uma crise econômico-financeira sem precedentes para o hospital, sem, em nenhum momento, prejudicar a nossa disponibilidade de serviços. Porque essa é a missão do hospital, essa é a missão que nos delegou a congregação, e é uma missão que nós honramos, e a gente vê claramente que outras instituições muito relevantes não conseguiram fazer isso. Então, dessa coragem, nós seguramente temos muito orgulho. Agora, na sequência, os nossos especialistas destacados vão falar sobre as principais consequências no atendimento dos diferentes tipos de problemas visuais que podem ter sofrido impacto importante, significativo ao longo desse período. Mas, antes disso, eu gostaria de prestar uma homenagem a um oftalmologista, pouco ilustre, ele era um desconhecido, e que terminou fazendo toda a diferença nesse cenário da Covid-19. É um oftalmologista chinês, Dr. Li Wenliang. Foi ele que denunciou ao mundo o ocultamento da disseminação epidêmica da Covid-19 em Wuhan. Dr. Li, ele terminou morrendo vítima da doença, como muitos oftalmologistas e otorrinolaringologistas chineses que se expuseram sem ter conhecimento, enfim, da doença e terminaram agravando a evolução e falecendo. Então, que fique essa memória. Eu acredito que no final o Dr. Fausto vai comentar o futuro do exercício da atividade oftalmológica também pós-pandemia, mas que fique a lembrança de que foi um oftalmologista que alertou o mundo e que certamente evitou que coisas mais graves, uma dispersão mais grave tivesse nos atingido. Bom, como a intenção é passar, então, pelos temas agilmente, no final, eventualmente, abrir alguma discussão sobre questões que sejam colocadas em chat, eu gostaria de passar a palavra para o doutor Ricardo, que é o nosso coordenador
do ensino no hospital, ele coordena todo pós-graduação, e que vai falar sobre o avanço dos tumores nesse período. Dr. Ricardo, por favor. Uma boa noite a todos os meus colegas que estão aqui discutindo e todos que estão nos assistindo nessa quarta-feira à noite. O meu tema pode destoar um pouco das palestras que vêm a seguir, porque eu vou falar sobre tumores e oftalmologia, que não é uma situação tão frequente assim, mas é bastante relevante. Para se falar de tumores, a gente tem que pensar que a grande maioria dos nossos pacientes oncológicos em oftalmologia, eles estão na faixa etária mais avançada, né? São pessoas que estão acima dos 50 anos. E isso, para o COVID, é um grande fator de risco. Isso fez com que, como o Dr. Luciano comentou, que muitos pacientes que estavam em acompanhamento por tumores oculares e por tumores em anexos oculares, principalmente, que é a parte que me toca, esses pacientes acabaram perdendo o acompanhamento. E, em se falando de oncologia, a gente não usa a palavra cura, a gente usa o controle. Então, esses pacientes, uma vez diagnosticados com uma neoplasia maligna de olho ou de anexos oculares, né, de órbita, de pálpebra, de glândula lacrimal, enfim, né, eles perdessem o seu acompanhamento. É fundamental, em oncologia, a gente assistir o paciente e acompanhar não só o diagnóstico e o tratamento, como o pós-tratamento, né? Porque se por um acaso o tumor retorna, a gente diagnosticando precocemente, a gente consegue melhorar muito o prognóstico desse paciente. Interessante, eu não vi ainda nada na literatura falando sobre oncologia ocular, mas eu tenho acompanhado e eu venho se falando de oncologia geral, que durante o período da Covid nos Estados Unidos, que é o país onde se tem mais estatística a respeito, o número de diagnósticos novos durante o período Covid, especialmente de carcinoma de mama, de pulmão, de intestino, estômago e esôfago, caiu pela metade. Então, embora todo o distanciamento social, embora esse medo, que é um medo que, vamos dizer assim, deixou as pessoas isoladas, né, as doenças continuam, né, a diabetes continua, a hipertensão arterial continua e os tumores continuam. Então, desses tumores, eles estão aparecendo, eles vão começar a aparecer agora em um número maior. Eu tenho operado um número surpreendente até de alguns tumores até pouco frequentes que estavam desde março em casa com medo de vir até o hospital com medo de contágio, né? O Hospital Banco de Olhos foi um hospital, livre de Covid, então, esse medo era um medo, não pertinente, mas, assim, muitos pacientes ficaram em casa com medo de se contagiar com um tumor dentro do olho ou com um tumor
em anexos oculares. Né? E a gente sabe que para o câncer, quanto mais precoce é o diagnóstico, melhor é o prognóstico, quer dizer, maior é a chance de tratamento com sucesso. Então, a gente observa que, por medo, as pessoas deixaram de consultar. Especialmente um outro tumor, que é o tumor maligno mais comum intraocular, quer dizer, sabe, dentro do olho, que é o melanoma dicoroide. Impressionante como a gente tem pego pacientes que assim, sabe, deixaram de consultar com medo e o tumor vai crescendo, e quanto mais cresce, quanto mais tempo passa, a chance de cura, né, diminui. Né? Então, isso a gente observa bem em oncologia ocular. Da mesma maneira, a gente tem pego cada vez mais o banco de olhos, como o doutor Luciano, sabe, comentou, ele não parou. Especialmente os casos de tumores de pálpebra, que é uma parte que eu me dedico, não parou. A gente continuou operando, porque alguns pacientes, o tumor de pálpebra, ele consegue ver, ele consegue perceber, ele vê que está crescendo. Né? Os pacientes que já tinham sido encaminhados antes da pandemia, a gente continuou tratando, continuou operando. Né? Então, acho que, como o doutor Luciano falou, por medo, as pessoas deixaram de fazer o seu acompanhamento, e isso, sabe, gera risco até para o sucesso do tratamento. Né? Assim, basicamente, era isso que, sabe, eu tinha para falar, e esperamos que agora, nessa volta das pessoas que estão perdendo o medo, estão começando a sair de casa, a gente diagnostique um número maior de tumores do que vinha na nossa série histórica de diagnosticando. Né? Então, e a gente está vendo isso nos ambulatórios. Então, o que eu tinha para falar, sabe, era isso, né, sobre essa oncologia. Só dar um outro relato, que eu também atuo na Santa Casa, e a Santa Casa tem uma grande capacidade, tem um grande número de atendimentos de pacientes oncológicos por os mais diferentes tumores. Né? Assim, muitos colegas meus reclamaram que aquela média de pacientes oncológicos que eles vinham atendendo caiu na pandemia abruptamente. Né? Coisa, sabe, semelhante ao que aconteceu lá nos Estados Unidos. Né? Caiu quase que pela metade. Eu queria agradecer, então, doutor Ricardo. Acho que permitiu a todos nós entendermos que mesmo situações tão graves, com prognóstico, enfim, reservado, com uma exigência tão grande de intervenção, foram relegadas pelos próprios pacientes em função de um medo maior que talvez, e certamente muitas vezes, foi desproporcional ao problema não Covid deles. Eu vou passar a palavra agora à doutora Tiziana Granzotto, que vai falar sobre a represa do glaucoma. E é interessante porque eu tenho certeza que a doutora Tiziana vai relatar praticamente o rompimento da barragem de Mariana, agora
à medida que as pessoas estão retomando as suas atividades, o que está acontecendo com glaucoma. Doutora Tiziana, bem-vinda, por favor. Doutora, está sem som. Eu não sei se o microfone está desligado. Ainda sem som. Estranho. É. Vamos fazer o seguinte, doutora Tiziana. Enquanto a senhora dá uma verificada e o Ricardo entra em contato para ver o que a gente pode solucionar, eu passo então ao doutor Ricardo Freda, que é preceptor do pós-graduação em retina do hospital, e que vai nos falar então sobre a retina e por que a retina não pôde parar nesse período, porque a retina não pode parar e o quanto já se fez, mesmo que a gente saiba que muito se tenha perdido nesse período. Doutor Ricardo, por favor, bem-vindo. Boa noite a todos. Me escutam bem? Muito bem. Boa noite aos colegas, ao nobre deputado. É um prazer muito grande estar com todos vocês aqui, compartilhando essas informações que são muito preciosas para a nossa população em geral. E a retina, doutor Luciano, não parou e não pode parar porque na retina nós temos algumas doenças que apresentam um impacto muito grande para a visão dos nossos pacientes. Basicamente, a gente pode destacar 3 doenças que podem, de maneira muito significativa, prejudicar a visão e a vida dos nossos pacientes. A primeira doença que eu quero destacar é a retinopatia diabética, que é uma manifestação da diabetes dentro do olho, dentro da estrutura vascular da retina, que vai, aos poucos, causando áreas de inchaço, de edema e de proliferações anormais dentro da retina. Essas alterações, com o tempo, vão ocasionando uma baixa da acuidade visual, o paciente começa a perder muito a sua capacidade de resolução visual, e também, com o avançar da doença e com o pobre controle metabólico, esses pacientes começam a ter extensos sangramentos, evoluindo até para descolamentos de retina, que são situações muito dramáticas do ponto de vista de tratamento e prognóstico. Então, nós observamos durante esse período de lockdown, especialmente ali no início, abril, maio, que os pacientes realmente, por medo, por muita insegurança, eles deixaram de fazer o seu acompanhamento. Os pacientes diabéticos deixaram de fazer suas avaliações de retina, deixaram de fazer seus exames complementares, e certamente isso terá, ou já teve, um impacto muito importante na capacidade visual desses pacientes. A gente sabe que também muitos diabéticos sofreram muito com ansiedade, com muito quadros depressivos e se descuidaram. Então, houve também um descontrole grande do diabético, um descontrole muito grande da doença do diabetes, e com isso teremos para frente aí um impacto muito significativo na retinopatia diabética. A segunda manifestação, a segunda doença retiniana, que também notamos uma baixa da procura, é a chamada degeneração macular relacionada à idade. Essa é uma alteração que compromete pacientes já acima de 60 anos, em que há uma diminuição da visão central. Esses pacientes começam
a perder muito a capacidade de leitura, discriminação de formas, de cores, e isso também tem um impacto significativo para esses pacientes. Esses pacientes, de maneira em geral, quando apresentam a forma mais exudativa, mais hemorrágica da doença, nós tratamos com injeções mensais. Então, esses pacientes, eles são submetidos a uma terapia de forma repetida, mensal, e nós observamos durante a pandemia que também isso foi interrompido, o que certamente ocasionou um dano muito grande para a visão central desses pacientes. E a terceira coisa que eu gostaria de destacar é o descolamento de retina. O descolamento de retina ele pode estar relacionado com diabetes, como eu falei anteriormente, mas normalmente o descolamento ele vem a partir de um evento em que há um rasgo, uma alteração anatômica na retina, e essa retina descola, levando também a uma perda da visão desses pacientes. Esses pacientes normalmente devem ser tratados de forma imediata, então é muito importante, do ponto de vista de prognóstico, de visão, de melhora de acuidade visual, que esses pacientes sejam prontamente atendidos, examinados e operados. E também nós observamos que muitos pacientes deixaram de ser operados, muitos pacientes que tinham sido operados previamente de descolamento de retina não tiveram o seu acompanhamento de forma adequada, e muitas vezes os pacientes precisam ter um controle da pressão, porque tem óleo de silicone, tem outras alterações que necessitam de um acompanhamento mais próximo. Então, também esse foi um outro impacto que observamos. Conforme falou o Dr. Luciano, né, que o medo mata, eu diria que o medo também cega. E não sabemos os números, mas certamente muitas pessoas perderam a chance de tratar ou a sua retinopatia diabética, ou a sua degeneração macular, ou até mesmo um descolamento de retina, por medo. E isso, infelizmente, é triste, porque nós estávamos abertos, nós praticamente mantivemos os nossos serviços funcionando, mas a coragem também pode trazer de volta a visão. Então, eu queria aqui deixar como última mensagem uma motivação para que os pacientes, o público em geral, de fato, se conscientizem dessa necessidade de acompanhar suas doenças, especialmente as doenças crônicas, como diabetes, como degeneração, para que a gente possa, sim, fazer um melhor diagnóstico e uma melhor abordagem terapêutica. Muito obrigado, era isso. Obrigado, doutor Ricardo. Oi. Já está ok com a doutora Tiziana, então eu volto a convidá-la a apresentar a represa do glaucoma. Doutora Tiziana, por favor. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É uma situação em que eu estive bastante envolvida, como o doutor Luciano falou, porque no início da pandemia eu estava no cargo da direção técnica do hospital, e foi um período de bastante trabalho e envolvimento, né, para a gente poder se adequar a essa realidade. O que a gente viu na parte do glaucoma, então, para quem não sabe, o glaucoma é uma doença que afeta o nervo do olho, e grande parte dos casos, o que causa uma lesão ao nervo do olho é um aumento de pressão intraocular. Né? Então, até como o Dr. Ricardo agora falou, tem doenças de retina que podem levar a glaucoma. Então, a gente, no banco de olhos, a gente tem uma tradição muito grande em atendimento a pacientes com glaucoma, que é uma doença que pode ser muito grave e muito séria, porque ela pode levar à cegueira. E a cegueira que o glaucoma causa, ela é uma cegueira irreversível. Uma vez que o paciente perdeu visão, a gente não tem muito que a gente possa fazer para reverter isso aí. Daí a nossa preocupação, né? Então, nesse período em que eu estive envolvida também na gestão do hospital, quando começou a pandemia, uma das preocupações foi adequar o hospital para poder continuar recebendo esses pacientes graves que a gente acompanha. O banco de olhos é referência, e passado esse momento inicial de adaptação, é o que o doutor Luciano agora comentou, o que a gente tem visto agora, até porque muitos dos pacientes ficaram algum tempo sem consultar,
ou os próprios serviços que vinham acompanhando esses pacientes se voltaram mais ao atendimento de pacientes clínicos, né, e para COVID, acabou que agora o banco de olhos ele já vinha com um número muito superior ao ideal, né, de pacientes com glaucoma para a gente acompanhar, e a gente agora tem visto uma demanda muito maior, né, então, assim, e no glaucoma a gente acaba tendo que acomodar isso daí, então o hospital acaba tendo que acomodar uma demanda muito maior do que a gente se propôs, ou, né, ou do que foi acertado com as secretarias de saúde, enfim, porque a gente sabe da gravidade dessa doença. Né? Um paciente com glaucoma avançado, com a pressão alta no olho, ele não pode esperar 2, 3 meses. Né? Então, o vírus não nos deu essa chance de esperar para tratar esses pacientes. Ou a gente trata agora, ou depois não vai ter mais o que tratar. Então, realmente, glaucoma, principalmente o perfil de paciente que acaba procurando o Hospital Banco de Olhos, é um paciente que não pode aguardar a gente esperar uma vacina ou a gente, né, passar a pandemia. A gente tem que acompanhar esses pacientes, tem que tratar, e muitas vezes são casos cirúrgicos e que necessitam de uma ou mais intervenções, necessitam de exames especializados também. Então, o que a gente acabou vendo é que essa represa aí de glaucoma está vazando, já está começando a dar né, esse tipo de consequência para o nosso hospital, e a gente está tentando segurar uma situação que está muito difícil, né? Porque é uma doença grave. Os nossos pacientes, o que a gente tem visto é que os pacientes que têm chegado agora nos últimos meses no banco de olhos, eles estão muito graves, são pacientes que a gente não tem muito tempo para poder avaliar. É um paciente que já chega num estágio terminal de doença, com uma visão muito comprometida, e que, em muitos casos, precisam de tratamento cirúrgico, né? E em glaucoma, quando a gente fala em cirurgia, não é cirurgia para melhorar a visão, é uma cirurgia que a gente faz para tentar manter o que o paciente está enxergando. Esse perfil de pacientes que tem chegado no banco de olhos nos mostra que realmente houve uma desassistência para a saúde ocular durante esse período bem importante, porque os pacientes estão chegando para o atendimento terceirizado neste momento, e a gente tem visto isso agora nos últimos 2, 3 meses, os pacientes já estão chegando muitos cegos para o nosso atendimento, que é justamente o que a gente tenta evitar. Então, é muito frustrante a gente ver que os pacientes, por causa da pandemia, tiveram os tratamentos atrasados, o acesso dificultado, e quando eles chegam para um tratamento, eles acabam demandando talvez tratamentos até mais onerosos, né, e um tipo de acompanhamento muito mais complexo do que se eles tivessem chegado no momento adequado ao atendimento, independente de ter sido no banco de olhos ou até em outras instituições. Mas o que a gente vê é isso, é que muitos serviços não conseguiram manter os atendimentos oftalmológicos para os seus pacientes, e a gente tem sofrido com isso, e eu acho que o termo é correto, não porque a gente não quer atender, mas a gente sofre junto porque a gente vê o quanto que esses pacientes ficaram desassistidos, né, e o quanto que a visão deles está comprometida, e que infelizmente no glaucoma a gente não vai ter como dizer para eles que a gente vai melhorar a visão. Então a gente acaba remediando algumas situações, né, e tentando da melhor forma preservar o que vem de visão, né, que tem sido muito pouco, né. Então, a minha participação aqui, até uma dos meus objetivos em conversar, é realmente sensibilizar os pacientes, né, e a população em geral da importância de manter o acompanhamento dessas doenças crônicas e graves, né, mas também de trazer à tona essa situação do hospital. Eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso. Os pacientes têm que procurar atendimento, mas o Hospital Banco de Olhos, ele está no seu limite para conseguir fornecer esse atendimento, porque a gente teve uma sobrecarga, então a gente já tinha uma demanda muito grande de pacientes, e com a pandemia, outros serviços né, acabaram não conseguindo dar esse suporte aos pacientes, então a gente está com uma sobrecarga imensa de pacientes, e toda a estrutura, né, então toda a estrutura do Hospital Banco de Olhos, tanto física quanto técnica, né, de médicos,
a gente está num limite de atendimento, porque são casos graves, crônicos, e que a gente tem que prestar assistência. Então, é importante a gente trazer isso à tona também, para ver, para a sociedade se colocar aí do lado do Hospital Banco de Olhos, né, para poder ajudar, né? O hospital, apesar de não tratar pacientes com Covid, trata pacientes graves, com doenças graves, que afetam a visão, que é um sentido muito importante, né, para nossa vida diária. E então a gente precisa, o hospital também precisa desse apoio. Então é muito importante a gente trazer esse holofote aí para o hospital e da importância de manter o hospital, a viabilidade do hospital e manter os atendimentos, mas isso tudo tem um custo, e a gente precisa de que se olhe nesse sentido para o hospital, como um hospital que está mantendo a visão de muita gente. Então, parece que não aparece tanto, né, quando a gente vê nos noticiários a questão das mortes, mas, assim, a gente está vendo no dia a dia o quanto que a visão dos pacientes tem sido afetada, e a gente está, com certeza, assim, eu posso falar por toda a equipe médica do hospital, tanto da parte do setor privado quanto do setor de SUS, a gente tem dado todo o nosso potencial e tem se dedicado muito para tentar preservar. Mas é importante todos os setores da sociedade se envolverem nisso, né? Porque o hospital sozinho e os médicos sozinhos não conseguem fazer tudo que o hospital precisa. Então, é muito importante o envolvimento da sociedade para manter esse serviço com a qualidade de atendimento e com o que a gente pode oferecer para a sociedade. Acho que era isso que eu tinha para contribuir, eu fico à disposição, espero ter contribuído e, enfim, gostaria agora de ouvir os outros colegas e fico à disposição para qualquer dúvida ou questionamento. Muito obrigado, doutora Tiziana. Realmente é um depoimento muitíssimo importante. Eu acho que essas colocações são extremamente relevantes e demonstram o compromisso que se tem, né? O hospital leva a sério demais essa missão, uma missão que é da congregação, e nós nos entendemos os agentes para que isso aconteça, e não estamos desistindo, não vamos desistir. Apesar de todas essas dificuldades, a gente segue, nós temos conseguido uma boa interlocução com os gestores públicos de saúde, a gente tem tido respaldo entre os parlamentares gaúchos também, e o deputado Carlos Gomes é um belo exemplo disso, há outros, né? Enfim, depois a gente pode comentar melhor isso. Eu gostaria, então, de passar a palavra para a doutora Samara Marafon. A doutora Samara tem uma vasta experiência no atendimento de emergência, ela atende no nosso setor de urgência e emergência, e justamente essa área, que é a porta de entrada do hospital, também permitiu que se identificasse uma série de mudanças, em especial no que diz respeito às situações mais agudas e comuns, como conjuntivites, mas também existem outros problemas que mudaram de comportamento nesse período, que foram as cataratas e também os transplantes de córnea. Doutora Samara, por favor. O microfone está desligado, doutora. Oi, boa noite. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim, e ouvi-la muito bem também. Perfeito. Então, boa noite. Eu gostaria primeiro de agradecer à comissão organizadora pelo convite de estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência, então, nas minhas áreas de atuação da catarata, dos transplantes e falar um pouquinho das conjuntivites. Acabei montando uma apresentação para ilustrar um pouquinho, para tentar ficar um pouquinho mais fácil de entender, já que os assuntos são múltiplos. Então, afinal, diante da pandemia, o que está havendo com as cataratas, os transplantes e as conjuntivites? Para ilustrar um pouquinho, então, a catarata é a maior causa de cegueira reversível através de um procedimento cirúrgico do mundo, a depender das regiões, né, perdendo só para os erros de refração, então, que são corrigidos com óculos. E a catarata, de uma forma simplificada, né, para ilustrá-la, nada mais é do que a opacificação, o envelhecimento da lente natural que já está inserida dentro do nosso olho, o cristalino.
É uma doença que acomete comumente pessoas idosas com mais de 60 anos e que, apesar de não levar a mortalidade direta, ela causa um impacto muito grande na qualidade de vida. Juntando essas duas informações, impacto de qualidade de vida e idosos, a gente pode imaginar qual foi o grupo principalmente prejudicado com a pandemia. Inicialmente, por ser considerado um procedimento eletivo, algumas cirurgias foram de fato suspensas nas primeiras semanas, até que a gente pudesse se reorganizar, e alguns pacientes, por opção própria, também optaram por não realizar esse tipo de procedimento dentro do ambiente hospitalar, apesar de ser um hospital livre do Covid, por medo, por risco do contágio, né? Em meados de agosto a setembro, a gente teve um retorno dessas atividades, dos procedimentos cirúrgicos, seguindo as atividades, seguindo, então, todos os métodos de segurança recomendados, e apesar de ter tido um atraso, um prejuízo médio de 3 a 6 meses, a catarata, como eu falei, é uma causa reversível de cegueira, que realizando o procedimento cirúrgico, o paciente vai ter o benefício da visão, na maior parte das vezes, restaurada. Então, da catarata, o que eu posso informar os pacientes é que os procedimentos estão retornando, estão sendo feitos dentro das medidas de cuidado e que os pacientes que se sentirem confortáveis podem seguir procurando o hospital, que sim, esse serviço vai estar sendo oferecido. Houve um atraso, mas está sendo retornado. E as córneas, e o transplante de córnea, né? Então, a córnea eu costumo explicar para os pacientes que ele é como se fosse o vidro do relógio, ele é a camada mais anterior do nosso olho, é formado, então, por esse tecido anterior, que tem a possibilidade de ser substituído quando ele apresenta algum tipo de patologia. Então, os principais pacientes que se beneficiam do transplante de córnea são os pacientes com ceratocone, os pacientes com distrofia de Fuchs, pacientes com cicatrizes, então, que têm uma opacidade na córnea após uma infecção ou após um trauma. E de que forma funciona, então, o transplante de córnea? O paciente ele é avaliado pelo médico oftalmologista, é avaliado pela equipe especializada em córnea, e quando nenhum outro tratamento oferecido é capaz de restabelecer a visão, esse paciente, então, vai ser indicado o transplante de córnea. Após ele ter indicação, esse paciente ele é incluído numa lista, essa lista é única e estadual, independente do paciente ser incluído através do Sistema Único de Saúde, convênios ou privados, todos os pacientes estarão sob o comando de uma única lista estadual, né, do caso do Rio Grande do Sul. E essa lista, ela segue quase que uma linha linear, é claro que terão alguns casos de urgência, algumas particularidades que terão o transplante realizado antes, mas de forma geral é uma lista que segue um fluxo linear. Isso acontece principalmente porque, diferente dos outros tecidos, rim, fígado, onde a gente exige uma compatibilidade muito alta, a córnea é um tecido que não tem vasos de sangue, então os riscos de rejeição e a necessidade de uma compatibilidade são menores. Por diversas vezes, entre os anos de 2016 e 2019, a gente conseguiu zerar essa lista. Então, o estado do Rio Grande do Sul zerou, às vezes por períodos curtos e dias, né, até serem incluídos os novos pacientes, mas a gente teve resultados muito positivos. A gente estava vindo de um período muito bom, onde a espera média por um tecido, por uma córnea, ocorria dentro de 2 a 3 meses. E com a chegada da pandemia, o que aconteceu? Onde houve o principal impacto foi nos doadores, né? As córneas são doadas, então, através da autorização dos familiares de pacientes que apresentaram a morte encefálica ou morte por outras causas, né? E além dos exames de rotina, onde a gente faz a busca por doenças como HIV e a hepatite, passou a ser obrigatório, então, um teste negativo para o COVID nas 24 a 48 horas que antecediam essa morte. Então, com esse novo critério, a gente começou a perder vários pacientes, principalmente aqueles vítimas de trauma, de acidentes, já que eles não estavam internados e não tinham, então, nenhum tipo de teste prévio. Além disso, toda a nossa rotina de UTI, o contato direto com pacientes de COVID, a ocupa alta dos leitos, onde a gente não poderia deixar um paciente aguardando uma captação por um período alto. Unido, então, a dificuldades de locomoção, de transporte, malha aérea que estava reduzido, né? E o medo e a dificuldade dos familiares, a dificuldade do acesso dos familiares ao hospital também reduziu bastante a aceitação desses familiares à doação de tecidos e órgãos. Além disso, também o tempo de internação, as visitas estavam reduzidos. Comparando, então, com os números dos 2 anos anteriores, em 2018, a gente realizou 169 transplantes no Hospital Banco de Olhos, no ano de 2019, 189,
E nesse ano de 2020, considerando os dados, então, até o último dia útil de setembro, nós realizamos apenas 63 transplantes. Embora o ano não tenha acabado, o número ele é muito visível, né? Ele é menor que a metade do número de transplantes dos anos anteriores, então a gente tem um impacto bem grande. No momento, a gente tem 87 pacientes em lista. Eu estou falando apenas do Hospital Banco de Olhos, né? Os números dos outros hospitais eu não tenho aqui para fornecer para vocês. Então, a gente está estimando que o tempo médio de espera para um tecido, agora para uma córnea, vai ultrapassar os 6 meses. E a gente não tem certeza quanto tempo levaremos para reestabelecer essa fila curta como a gente tinha antigamente. O que eu posso deixar de medida, o que a gente pode fazer, são todos os cuidados que estão sendo feitos para reduzir a transmissão do vírus, para a desocupação das UTIs, e o principal é que se você tem intenção, se você quer ser um doador, converse com a sua família, não deixe que o medo, que o desespero, num momento tão triste, acabe passando a oportunidade de poder doar um órgão, doar um tecido e acabar ajudando essas pessoas que estão na fila. Por fim, mas não menos importante, eu vou poder falar um pouquinho de alguma coisa boa que aconteceu na pandemia, as conjuntivites, então, saindo um pouquinho do ambulatório, das consultas eletivas e vindo para o setor de emergência, que foi um dos setores que também não parou, enquanto o hospital tentava se reorganizar para cumprir todas as demandas, algumas cirurgias eletivas canceladas, a emergência em nenhum momento parou, a gente teve sim uma reorganização dos setores, e o que nos surpreendeu, não só a mim, mas como os demais colegas da emergência, foi que de uma hora para outra as conjuntivites desapareceram. O que é a conjuntivite? Então é aquela clássica, olho vermelho, sensação de areia, secreção, e é uma causa muito importante de procura dos pacientes à emergência. A gente que está acostumado a trabalhar no setor de emergência perde a conta de quantas conjuntivites normalmente a gente avalia, desde os casos mais simples a casos mais graves, que podem precisar de procedimento, remoção de membranas e alguns tipos especiais de limpeza. As conjuntivites, elas podem ser alérgicas, bacterianas ou virais, e a principal delas, a mais temida, realmente é a conjuntivite viral, comumente causada por um vírus, o adenovírus. Ela é altamente transmissível, e o contato dessa conjuntivite, a transmissão se dá através do contato direto com a secreção, seja através do contato direto com as mãos, objeto, celular, computador, ou mesmo um contato indireto. Então, o paciente coçou o olho, tocou na fechadura da porta, e na sequência, alguém veio, fez essa mesma sequência e acabou contraindo. É muito comum a gente ver surtos de conjuntivite dentro de mesmos ambientes de trabalho, empresas, ou mesmo num ciclo familiar. E de março para cá, o que a gente observou é que as conjuntivites reduziram muito, um número importante. E o que é que a gente pode dizer disso? Não podemos medir objetivamente ainda, mas sim, as medidas de higiene funcionam, são efetivas. Todas essas campanhas amplas de conscientização das pessoas do hábito de higiene das mãos, de não colocar a mão nos olhos, principalmente de isolar os doentes, teve um impacto muito positivo na redução da transmissão da conjuntivite. Isso é muito importante, porque a gente acaba tendo muitos adultos jovens que ficam afastados do trabalho, que ficam debilitados por cerca de 7 a 10 dias por uma doença que é prevenível através da higiene das mãos e evitar o contato direto. Então, a gente conseguiu ver que sim, as medidas funcionam e, quem sabe, dentre as coisas boas que a gente aprendeu nesse período, eu espero que essa seja uma dessas. Uma mensagem final, então, todos estamos atravessando um período muito difícil, mas nós estamos juntos, estamos aqui para ajudar os pacientes que precisam, temos todas as medidas de segurança para que possamos retornar às atividades e atender os pacientes que precisam. Lavar as mãos é essencial, a gente não pode esquecer, devemos continuar com as medidas de higiene, e só lembrando que se você deseja ser um doador, avise a sua família. Eu acho que era essa a minha mensagem, o meu recado que eu queria dar para vocês hoje. Doutora Samara, muito obrigado, muita clareza no que foi exposto. Eu acho que a abordagem realmente deu uma dimensão bastante objetiva dessas situações que a gente elencou como situações que tiveram uma interferência bastante significativa e, como a senhora destacou muito bem, uma situação até para bem, né? Alguma coisa se aprende dessas crises horríveis, né? E que se aproveite isso para o futuro.
E é justamente para falar do futuro que eu vou chamar, então, o atual diretor técnico do hospital, o Dr. Fausto Stangler, para falar para nós um pouco qual é o cenário daqui para frente, como será o comportamento, como será o atendimento em oftalmologia, o que nós temos por aí. Obrigado, Dr. Fausto. Desbloquear o áudio aqui. Estão me ouvindo agora? Alô? Estão me ouvindo? Certo, maravilha. Eu preparei aqui uma pequena apresentação para me guiar durante o conceito aqui que eu quero passar, e na verdade eu dividi essa apresentação, esse roteiro, esse conteúdo em 3 partes. Para a gente entender o que vem pela frente, primeiro a gente tem que saber como o mundo era, o que aconteceu e qual é o legado, qual é a essência que a gente pode extrair dessa situação. Eu começo falando sobre as partículas cadavéricas, que talvez vocês já conheçam, talvez não conheçam ainda, mas eram partículas cadavéricas que matavam as gestantes na maternidade do Dr. Semmelweis, na Áustria, em 1847. Ele descobriu que isso acontecia porque os médicos que mexiam ou analisavam os cadáveres pelo turno da manhã faziam o parto à tarde, e depois que eles começaram a lavar as mãos, o número de mortes de obstetrícia diminuiu, e ele chamou isso de partículas cadavéricas. Na verdade, depois o Luiz Pasteur descobriu isso em 1857, são os famosos micro-organismos, que a gente começou a descobrir que eles eram causadores de doenças, tanto que o Dr. Lister, em 1865, começou a fazer a profilaxia de micro-organismos em cirurgias. E mesmo assim, volta e meia, eles eclodem em pandemias. Isso já aconteceu anteriormente, por exemplo, na gripe espanhola, no começo do século. Inclusive, aqui em Porto Alegre, a gente teve notícias no jornal sobre esse fato. E agora, novamente, em 2020, a gente está tendo uma nova pandemia. São micro-organismos que causam isso. Então, entender o que está acontecendo, quem é esse inimigo invisível, como ele se transmite, nos permite, vamos dizer assim, de certa maneira, controlar ou evitar essa contaminação. Então, só para a gente contextualizar quem é o coronavírus, se a gente pegar uma régua escolar, por exemplo, de 1 centímetro, considerar 1 milímetro daquela régua, a gente vai ter a capacidade de colocar 200 partículas de aerossol que saem quando a gente espirra ou quando a gente tosse, em um desses milímetros. E em cada uma dessas partículas de aerossol, cabem enfileirados aproximadamente 50 coronavírus, pelo tamanho que ele tem. Então, é extremamente pequeno e, portanto, invisível, mas ele existe. E ele existe e se transmite de uma forma conhecida. Então, conhecer a via de transmissão desse micro-organismo nos permite interromper esse ciclo e, de certa maneira, nos proteger. E, basicamente, a única via de transmissão do coronavírus é pela via respiratória. Por contato, via sexual, sangue, nada disso transmite o coronavírus, apenas a via respiratória. E, basicamente, tem 3 formas que ele pode se propagar. Através de gotículas, por aerossol e por fomites. Quando a gente consegue interromper esse ciclo, a gente consegue evitar a propagação do vírus. Então, ele se transmite de forma direta e indireta. A forma direta é através justamente do fato de expelir partículas contaminadas, seja de gotículas, seja de aerossol. E essas partículas entrarem diretamente na boca de outra pessoa, ou no nariz, ou nas mucosas, tá? Então, da via direta, tem também a via indireta. Por exemplo, quando essas partículas se depositam numa superfície, eu coloco a minha mão e levo à boca, eu também vou me contaminar. Então, essas são as formas de contaminação do coronavírus. Não se sabe de nenhuma outra. No momento que a gente consegue interromper isso, a gente diminui sensivelmente a propagação do vírus na comunidade. E a gente pode tomar algumas medidas coletivas, algumas medidas preventivas, sejam elas pessoais ou coletivas, alguns cuidados respiratórios e cuidados ambientais, que foram os cuidados que a gente tomou aqui no Banco de Olhos, e é sobre isso que eu vou comentar aqui, que ensinamentos que a gente aplicou e como a gente pode usar isso para o futuro. Então, de cuidados coletivos, todo mundo já sabe, desde o distanciamento social até a quarentena, são vários níveis. De cuidados pessoais também, a higiene das mãos e a limpeza de superfícies eliminam os vírus dessas superfícies, nos permitem interromper a transmissão do vírus. Tá? E de cuidados respiratórios, aqui um pouquinho mais de atenção, porque existem 2 formas, que são as gotículas e o aerossol. Então, o aerossol ele fica no ar ambiente por mais tempo. Por isso que a ventilação e a troca de ar, a circulação de ar do ambiente interno para o ambiente externo, essa troca, é importante para eliminar essas partículas de aerossol que ao ar livre não tem vez. E as máscaras, elas protegem contra a emissão de gotículas, por exemplo, da saliva,
E essa é a função das máscaras caseiras e das máscaras cirúrgicas. E as máscaras profissionais, elas têm uma trama muito mais fechada e impedem, inclusive, a propagação de aerossóis. Então, elas protegem não só contra as gotículas, mas também contra o aerossol. Isso porque a trama que existe dentro das máscaras profissionais, como a N95 e a PFF2, é muito mais fechada do que uma trama de uma máscara cirúrgica ou de uma máscara caseira. As duas funcionam, cada uma tem a sua utilidade. Especificamente em termos de cuidados oftalmológicos, que a gente aplicou aqui no Hospital Banco de Olhos, e que serve como um legado para o futuro, dá para dividir esses cuidados em 3 frentes. Cuidados com o paciente, cuidados com a equipe e cuidados em relação aos equipamentos. Sobre os cuidados com os pacientes, a gente tem basicamente 3 grupos de cuidados. O primeiro é uma comunicação prévia da rotina, explicando a necessidade de certos comportamentos, como o uso da máscara facial, restrições no fluxo de circulação dentro do hospital e muitas vezes fazendo inclusive uma triagem verbal por telefone na hora da marcação da consulta, tentando separar os pacientes possivelmente doentes para que eles adiem a sua consulta sempre que possível. Uma segunda abordagem que a gente adotou aqui no hospital em relação aos pacientes foi o controle restrito do fluxo de acesso. Então, para entrar só com a consulta marcada e somente um acompanhante por paciente, fazendo uma triagem ativa na entrada do hospital para que não venha um grupo de pessoas por causa de uma consulta. Assim a gente consegue manter um distanciamento entre as pessoas com maior tranquilidade. Tá? E o terceiro item que a gente tem aqui de ação do ponto de vista de proteção dos pacientes é o distanciamento social, o afastamento na sala de espera, o afastamento dos horários de consulta, evitar encaixes, a limitação de acompanhantes e, principalmente, a ventilação do ambiente. Então, são medidas que a gente adotou de proteção dos pacientes. Por outro lado, durante o atendimento e de proteção da equipe, para que a equipe não se contamine e nem transmita para outros pacientes, em relação aos pacientes em atendimento, higienização das mãos ao entrar no consultório, então com álcool 70, evita que ele vá espalhando, se eventualmente estiver contaminado, isso nas superfícies, e o uso de máscara de proteção. Para a equipe, lavar as mãos com regularidade, higienização das mãos, higienização das superfícies de toque e a paramentação com EPI. E esse é um ponto importante, os equipamentos de proteção individual de uso profissional. Então, a proteção dos olhos com óculos ou máscara, escudo protetor, proteção do nariz e da boca, e aí, dependendo do caso, com máscara para gotículas ou máscara para aerossol, e o uso de avental ou descartável ou lavável para proteção da equipe e que isso não se propague para os pacientes. E aqui um ponto importante, e esse talvez seja um alerta, talvez para as equipes mais importante, que existem 2 momentos que a equipe tem que prestar atenção. Quando ela está com a paramentação completa, e aí são os horários de atendimento, com o rigor de uso de EPI, e os horários de desparamentação em que não há EPIs profissionais, há EPIs normais, vamos dizer assim, que são fora do atendimento. E o horário crítico é o horário de intervalo, em que é um horário fora de atendimento, mas de paramentação completa. E se a gente talvez tenha sido um caso de contaminação interna aqui no hospital, que foi justamente nesse momento de baixa da guarda, em que estava no momento de trabalho, e que se relaxou na hora do lanche e acabou havendo uma contaminação. De mais a mais, todos esses cuidados serviram para que a gente protegesse a equipe e o paciente, tanto com esses cuidados, quanto nos cuidados nos equipamentos oftalmológicos, e basicamente de 2 maneiras, ou com uma barreira de proteção, como a gente pode ver aqui nessa foto, uma lâmina de acrílico protegendo o examinador e o paciente, e também isso no teste de lentes, uma barreira de acrílico de proteção, e a segunda, evitando sempre que possível, preferindo outras alternativas, aqueles equipamentos que exigem um exame muito próximo, como esses que estão citados aqui. Então, essas foram as 3 frentes de medidas que a gente tomou, de prevenção junto aos pacientes, de prevenção da equipe e de proteção dos equipamentos. E, de maneira geral, o legado que a gente traz aqui, eu diria que tem 3 aspectos. O primeiro é de satisfação, de saber que a gente tomou as medidas necessárias para combater, medidas técnicas necessárias para combater essa transmissão desse vírus, e que elas foram efetivas, tanto que a gente conseguiu evitar uma disseminação e não se tem notícia de algum contágio aqui dentro, a não ser esse caso isolado. Por outro lado, uma certa tristeza de saber que todo esse esforço de estar em condições de atendimento, como a gente se manteve todo esse tempo, não foi suficiente para resolver, por um lado, casos de pacientes que ficaram com medo e deixaram de receber o tratamento,
e, por outro lado, casos de sobrecarga, que outros serviços não estavam em atendimento e sobrecarregaram, que a gente não pôde fazer esses atendimentos todos. Então, uma mistura de satisfação de missão cumprida com a tristeza de não conseguir colocar isso em prática como deveria, ao mesmo tempo em que manter essa situação de atividade nos trouxe um certo custo financeiro, propriamente dito, porque custa manter uma estrutura aberta quando o movimento cai, isso é uma questão gerencial. E, no final das contas, a gente ainda tem a esperança de que essa experiência que se teve aqui durante esse período sirva para que a gente pondere melhor o quanto de risco e o quanto de medo tem, para que nas próximas vezes em que sejam necessários aplicar todas essas medidas com esse rigor, a gente não tenha essa perda de olhos ou de potenciais tratamentos que a gente teve que a gente viu acontecer aqui. Então, de maneira geral, para não ocupar muito mais o tempo de todo mundo, eu agradeço a presença de todos e devolvo a palavra ao Dr. Luciano. Perdão. Eu agradeço ao Dr. Fausto, eu acho que todos perceberam que, além de diretor técnico do hospital, ele também é professor do nosso pós-graduação. Clareza da exposição dele, de fato, entrega o ouro. E com isso a gente concluiu as apresentações temáticas. A nossa intenção é de que a gente mantivesse em torno de 1 hora de atividade, em função das nossas próprias dificuldades de principiantes. Isso se estendeu um pouco mais. Eu gostaria de, antes de chamar a todos para uma manifestação final e colocar algumas questões, enfim, para serem consideradas, voltar a requisitar a participação do deputado Carlos Gomes, no sentido dele trazer a impressão que ficou disso que foi discutido e os cenários que existem pela frente na visão de um homem público. Obrigado, deputado, por favor. Os profissionais que falaram, e falaram com clareza, com poder de síntese muito grande, didáticos. Claro, tem aquele gostinho de fazer um montão de perguntas, né, doutor Luciano? Principalmente na questão preventiva da saúde ocular, visual. Até porque nós sabemos que tem muitas pessoas que estão nos assistindo e outras tantas que não assistir, que vai ficar essa exposição no Face. Mas eles poderão fazer isso diretamente na página do Hospital Banco de Olhos. O doutor Fausto, que falou agora por último, ele falou sobre a questão dos protocolos adotados no Banco de Olhos, que eu, particularmente, estive lá no período e percebi o quanto foi rigoroso era o protocolo e que, de fato, ele atestou que não houve nenhum foco de contaminação interna no hospital, graças a Deus, e graças ao detalhamento do protocolo adotado pelo Hospital Banco de Olhos. De fato, no período que eu estive lá, o hospital tinha atendimento, mas não com o fluxo que normalmente costuma ter, por todos os motivos colocados aqui. O terror que foi posto na população para que não saísse de casa para nada. E hoje nós estamos presenciando o efeito de tudo isso na vida das pessoas, alguns atendimentos represados, e que precisarão ser colocados em dia. Mas aproveito o momento para dizer que, infelizmente, as medidas naquele momento de pandemia foram políticas e não foram por técnicos da medicina, que até porque, entre tantos especialistas da época, haviam conflitos de informação. Mesmo aqueles que eram considerados
especialista em questão de contaminação por vírus, etc., eles divergiam. E as atitudes foram políticas, por políticos que amedrontaram demais a população. Então, eu fico muito contente, até é lamentável a gente não poder se estender também o dia, porque foram assuntos importantíssimos para a população. Foi tratado sobre glaucoma, descolamento de retina, catarata, tumores, né? Tumores. E as pessoas que irão ver esse vídeo, com certeza elas se sentirão motivadas para retomar o tratamento, e aquelas que não estavam em tratamento, começar o seu tratamento preventivo. Também quero dizer para todos que esta reunião deveria ser feita também para os nossos pré-candidatos a prefeitos de Porto Alegre, para que eles pudessem ter noção de cada hospital, que cada hospital está passando, primeiro, os seus serviços normais, depois, período pandemia e pós-pandemia, para que eles pudessem organizar dentro do orçamento e também prever ações que possam, junto à bancada federal, junto ao Ministério de Saúde, viabilizar recursos para deixar dentro da normalidade ou próximo disso os atendimentos e os serviços ofertados pelos hospitais, nesse caso especial, banco de óleos. Eu acho que daqui a pouco, doutor Luciano, é necessário, ou se pode bolar alguma coisa para os candidatos a prefeito, junto com todos os hospitais de Porto Alegre, porque quem vai assumir a prefeitura tem que saber o tamanho da sua responsabilidade enquanto gestor, tanto no aporte financeiro, como também como chefe do Poder Executivo, liderar articulações para viabilizar a captação de recursos para investimento em saúde. Demais médicos, até presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. E convivi muito com isso, eu cansei de buscar córneas dentro de caixinha de isopor com gelo para que os médicos fizessem os transplantes. Me recordou muito o meu período lá, quando era office boy, na época era contínuo. E a gente sabe muito bem da importância da saúde visual. E muito obrigado. Quanto a mim, na condição de parlamentar, sigo à disposição do Banco de Olhos, sempre que posso, a gente destina alguma coisa para auxiliar nos hospitais, e o Banco de Olhos sempre tem estado dentro das nossas orações e dos nossos orçamentos para auxiliar de alguma forma. Mas pense, deixe a sugestão para que, se viabilizar uma reunião com os candidatos a prefeitos que aceitar o desafio de ouvi-los, pelo menos, seria de bom tom, tá? E obrigado, boa noite a todos. Deputado, mais uma vez o nosso agradecimento, mais uma vez o reconhecimento pela sua clareza, a sua visão pública, né, da importância daquilo que se faz em saúde, e a gente vai descobrindo coisas, né? Essa novidade aí da experiência com oftalmologia realmente marcante, muito, muito bacana isso, né? É uma satisfação. Eu confesso, doutor Luciano, que às vezes eu me assustava, porque eu nunca tinha visto um olhinho assim numa caixinha, entendeu? Era só... que será que tem aí? Muito interessante. Eu acho que a manifestação do deputado é extremamente positiva, a sugestão da gente buscar um posicionamento dos nossos futuros gestores é mais do que oportuna, à medida que essa campanha eleitoral para o município ela vem ganhando corpo, e certamente a gente vai considerar um formato para isso. Recentemente, o grupo de hospitais filantrópicos de Porto Alegre conseguiu conduzir uma ação que foi liderada pela Santa Casa, e o trabalho de todos, enfim, conseguiu configurar um
um modelo técnico correto, justo, preciso, e que foi levado ao Ministério da Saúde e que terminou gerando um aporte extraordinário de recursos aí, que vai nos permitir chegar ao fim do ano. E, enfim, isso é algo importantíssimo, é algo que o cenário todo era muito obscuro, trazia muita apreensão, mas é esse tipo de trabalho unido e competente que permite a gente enxergar adiante. Certamente a gente vai buscar esse caminho aí dentro do momento mais adequado. E, por fim, eu gostaria de solicitar, até pela ordem dos colegas que participaram dessas exposições, uma manifestação final e que eu estimularia ainda, porque entendo que isso realmente seja muito significativo, que eles manifestassem a própria percepção deles com o que o hospital fez nesse período e com o quanto o hospital, de fato, é importante para essa entrega de saúde visual. Às vezes eu tenho tido algumas interlocuções onde a gente tem que destacar, esclarecer que o Hospital Banco de Olhos não é uma clínica onde se faça exclusivamente receita de refração, receita de óculos, né? E que, muito mais do que isso, o Banco de Olhos é a retaguarda da complexidade, da gravidade da doença ocular no nosso meio. E justamente vocês, colegas que atuam nisso, eu não sou oftalmologista, né, e aprendi a admirá-los, de fato, né, tem um papel enorme nessa entrega toda, que cada vez mais a gente tem buscado valorizar, destacar, porque também é dessa forma que a gente consegue fomentar a preservação do hospital, a melhoria do hospital. Tem tanta coisa que a gente precisa. O Dr. Fausto destacou muito dentre as medidas que foram assumidas, que foram tomadas, e eu vou lembrar com satisfação, com orgulho, que antes de qualquer medida pública ser estabelecida, nós já havíamos constituído um comitê de enfrentamento da epidemia, não era nem pandemia, enfim, mas já havíamos constituído esse comitê de enfrentamento, presentes a doutora Tiziana, na condição de diretora técnica, o doutor Roberto Freda, que é irmão do doutor Ricardo, que se apresentou há pouco, na condição de diretor clínico do hospital, a irmã Rose, gestora do hospital, e a enfermeira Marta Bratz, que é a nossa gerente hospitalar, junto comigo e outros colegas do hospital, nós conseguimos consolidar todo o nosso referencial, ainda destacar a doutora Fernanda, nossa infectologista do Comitê de Controle de Infecção, que permitiu, então, esse grupo que a gente corresse na frente. A gente correu na frente, antes das determinações públicas, e as medidas que a gente assumiu até hoje são válidas, até hoje nos protegeram, até hoje protegeram os nossos pacientes, o que nos traz uma enorme satisfação, né? Apesar das dificuldades, essa satisfação por ter feito e ter feito bem é muito grande. Então, para o encerramento, eu gostaria realmente de uma palavra pessoal de cada um de vocês. Por favor, começando pelo Dr. Ricardo Moschbacher. Eu queria reiterar todas essas palavras do Dr. Luciano aí, mas eu, como coordenador de ensino do Banco de Olhos, eu posso dizer, eu tenho contato com sabe, várias residências no Brasil de oftalmologia, né? E eu tenho orgulho em dizer que o ensino do hospital não parou. Só para
só para você ter, sabe, uma ideia, durante, sabe, essa pandemia aqui, sabe, em Porto Alegre, foi o único serviço que não parou, o único local de atendimento SUS que não parou em oftalmologia. A nossa residência, sabe, também não parou, continuamos operando, a formação dos nossos residentes e dos pós-graduandos em oftalmologia, os nossos fellows, teve a epidemia teve muito pouco impacto, e isso é um orgulho para mim e é um orgulho para o Banco de Olhos. Existem residências no Brasil que estão fechadas até agora, que os residentes não sabem se vão repetir o ano ou não. Então, essa determinação e essa missão do Hospital Banco de Olhos durante a pandemia foi totalmente cumprida. Eu queria, sabe, agradecer ao hospital, à gestão do hospital, por proporcionar uma continuidade no atendimento dos pacientes em oftalmologia em Porto Alegre. Obrigado, doutor Ricardo. O doutor Ricardo Freda. Eu faço a minha manifestação final com uma convicção, com uma certeza de que o hospital enfrentou esse momento de medo, de terror, com muita coragem e muita competência. Então, eu parabenizo toda a direção do hospital, parabenizo de modo especial o doutor Luciano por esse enfrentamento, por essa audácia e por essa certeza de que a gente, trabalhando juntos, a gente, baseado em evidências realmente relevantes, a gente consegue superar e passar por essa pandemia tão avassaladora aí que nos apresentou durante esse ano. Então, finalizo com muito obrigado a todos, obrigado ao nobre deputado, doutor Luciano, muito obrigado pela oportunidade e devolvo a palavra. Obrigado, doutor Ricardo. Doutora Tiziana, por favor. Eu sou suspeita para falar da parte pessoal, porque no início, quando veio a epidemia que se transformou em pandemia, eu estava numa posição muito dentro do hospital, na direção técnica, né? E o que eu posso deixar o que para mim foi uma grande satisfação de estar envolvida nesse momento no hospital, porque eu pude ver que o hospital ele tem uma equipe muito boa e muito unida. E não estou falando só da equipe de médicos oftalmologistas, eu falo de toda a equipe do hospital. Técnicos de enfermagem, o pessoal toda da enfermagem, as enfermeiras, né, os técnicos de enfermagem, o pessoal do administrativo. Então, assim, para vocês se darem conta, quando a gente diz que o Hospital Banco de Olhos ele não fechou, é porque todo mundo estava trabalhando lá, não eram só os médicos que estavam atendendo, todo esse pessoal que dá o suporte para a gente poder fazer o atendimento aos pacientes estava lá junto. Todos nós enfrentamos o medo e a insegurança do momento e estávamos lá trabalhando, o pessoal saindo de casa, pegando condução, né? Muitas vezes o pessoal saía do plantão e não tinha ônibus para pegar, por causa da pandemia. Então, assim, foi um esforço coletivo fenomenal que o hospital fez. Então, eu acredito muito do sucesso dessas medidas que a gente adotou no hospital, ao empenho de toda a equipe do hospital, né? Toda pessoa que trabalha no hospital, todo colaborador, né, independente da parte técnica que ele exerce no hospital, ele foi fundamental para o hospital atravessar esse momento, né? E ele continua sendo fundamental para toda a nossa equipe, né? As irmãs também, né, que sempre estiveram ali junto. Então, eu acho que o sucesso das nossas medidas se deve a esse empenho coletivo. Todo mundo se abraçou e trabalhou muito para o hospital continuar funcionando como continua funcionando até hoje.
Então, a gente dizer que o Hospital Banco de Olhos não fechou foi um esforço de muitas pessoas individual, muita gente abdicou de momentos em família, né, de reuniões que demoraram até muito tempo, de conviver com as suas famílias. Muitas pessoas ficaram inseguras nesse período, mas todo mundo trabalhou junto, pensando em manter o que a gente faz, que é oferecer o melhor que a gente pode em termos de saúde oftalmológica, né, aqui, tanto para Porto Alegre quanto para o estado. Então, eu acho que toda a nossa equipe está muito de parabéns, né? Claro que a gente tem que pontuar aí a atuação do Dr. Luciano, que foi o maestro de toda essa orquestra, mas eu gostaria de valorizar todos os profissionais do hospital que trabalharam muito, e eu pude ver quanto que essa equipe é incansável e o quanto que todo mundo está muito de parabéns, assim. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa instituição, e de ter vivenciado isso com todo mundo. Esse é o que fica para mim desse período aí. Obrigado, doutora. Doutora Samara, por favor. Boa noite. Fica um pouco difícil falar depois de tudo que a doutora Tiziana já citou, eu só quero fazer dela as palavras minhas também e agradecer e parabenizar toda a equipe que mediu esforços para que o hospital pudesse continuar aberto, pudesse continuar funcionando em todos os setores. Tiveram dias difíceis, todo mundo realmente estava com medo, alguns grupos de risco queriam se poupar um pouco mais, os turnos, a gente mexeu muito nas escalas, mas a gente conseguiu dar um jeito para que pudesse sempre ter alguém lá para prestar assistência e que o hospital pudesse continuar funcionando. Então, gostaria de parabenizar todas as equipes e a direção do hospital, e quem me conhece sabe o quanto eu gosto de trabalhar lá e fazer parte dessa equipe. Uma boa noite. Obrigado, doutora. Doutor Fausto, nosso diretor. Muito bem. Eu digo que eu peguei o trabalho na parte fácil, porque quando a pandemia começou, eu ainda não era o diretor técnico, estava com a doutora Tiziana, e eu acho que foi muito bem conduzido por ela, pelo doutor Luciano. O hospital fez um esforço enorme, gigantesco, por vários motivos, porque estava indo contra a corrente, porque tomou uma decisão difícil de manter a oportunidade de salvar a visão dos pacientes de pé, porque o hospital já vinha por uma crise de gestão administrativa mais antiga, que foi, vamos dizer assim, potencializada pela crise que a pandemia gerou. Então, isso tudo tendo que manter todo o corpo institucional funcionando, equipes funcionando, com redução de quadro, com dificuldades operacionais de funcionamento, e mesmo assim o hospital manteve a decisão firme de oferecer para os pacientes a possibilidade de tratamento. Então, é um esforço gigantesco, eu pude acompanhar a parte de alguns meses para cá desse esforço, realmente, e eu diria que esse esforço, tão grande ele é, e eu acho que ele é maior ainda porque quando a gente compara isso com o reconhecimento, por exemplo, dos gestores públicos, de todo esse esforço que foi feito para manter esse atendimento dos pacientes, e um reconhecimento, às vezes, tão desbalanceado, parece que o esforço foi em vão, mas ainda no fundo a gente acredita que foi a decisão correta e que se tivesse que fazer de novo, provavelmente se faria da mesma maneira. Então, eu acho que esse é como eu vejo a situação, é um esforço gigante e que talvez a gente não veja isso reconhecido na administração pública, nos gestores ou na sociedade. Enfim, o que, de certa maneira, é uma pena, mas não modifica a intenção do hospital de fazer aquilo que é correto sempre que for necessário. Obrigado, doutor Fausto. Eu acho que a grande intenção de ouvi-los é demonstrar, deixar evidente que, além da enorme competência técnica que nós temos no hospital, graças a vocês, hoje o hospital é um grupo coeso que entende que tem uma missão a cumprir e que vai fazer tudo para cumprir essa missão. A doutora Tiziana, muito oportunamente, ela destacou o grupo inteiro, né? O hospital não é feito só de médicos, o hospital tem um quadro que ainda que enxuto, consegue entregar muita competência no que faz, apesar das dificuldades. E eu gostaria de agradecer, já que a gente está falando de pandemia, e isso foi tocado, eu gostaria de agradecer, em especial, representando todo
o grupo de colaboradores do hospital, o grupo da higienização. Se vocês pensarem o que pode ser aterrorizante para essas moças, para essas senhoras que trabalham pela limpeza, pela manutenção das condições de atendimento num hospital, expostas àquilo que elas desconhecem completamente, que a gente teve muito cuidado de orientar, de instruir, de estar presente, né? Elas enfrentaram isso com a maior tranquilidade de todas as equipes. E isso realmente é a imagem que fica para mim desse período. Foi um período extremamente duro, ele está no seu final, a gente realmente acredita nisso, um período extremamente duro. Nós já expusemos as nossas opções, o nosso cumprimento da missão, mas essa imagem é uma imagem que fica. Então, o agradecimento a todos, né, e a crença de que a gente tem muito a fazer ainda e que com essa turma a gente vai conseguir chegar bastante longe, justamente direcionado à representação da equipe de higienização do hospital. Além disso, eu gostaria de destacar, já que muitos falaram sobre liderança, e a minha intenção aqui não é reter valor por coisa nenhuma, mas ela não esteve presente hoje por motivos da sua própria atividade religiosa, a liderança da Irmã Rose. A Irmã Rose é a gestora institucional e se manteve absolutamente tranquila, racional e otimista ao longo de todo esse período. Sempre foi o esteio da garantia da operação do hospital no meio de todas essas dificuldades. Isso é incontestável e, graças a ela, de fato, todas as inseguranças que a gente teve nesse período puderam ser controladas e vencidas. Eu ainda gostaria de agradecer a equipe de TI, o Ricardo Flores, que nos apoiou para a gente garantir esse evento, e, por fim, um agradecimento afetivo, porque, em especial, o Hospital Banco de Olhos tem, na sua vizinhança próxima, um grupo de, acho que hoje são 12 ou 14 irmãs, nós recebemos mais, que formam uma comunidade que vive conosco no hospital e que são irmãs idosas, que nós tivemos todo o cuidado de proteger nesse período e que nos retribuíram com a sua atitude, com as suas orações, com o seu otimismo e com o seu apoio, e que eu tenho certeza que elas estão nos assistindo hoje. Infelizmente, a decana não está presente, ela teve uma intercorrência de saúde, logo vai estar de volta. Então, eu gostaria de encerrar agradecendo a assistência delas, representando todos aqueles que nos assistiram nesse evento. Eu espero que tenha sido o primeiro, apesar das nossas dificuldades evidentes, né, a nossa falta de traquejo nisso, certamente foi muito satisfatório. Novamente agradeço a participação do deputado Carlos Gomes, e em breve nós vamos dar notícia do próximo encontro. Muito obrigado a todos, aqui a gente encerra então. Tá? Obrigado. Ricardo, por favor.